com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas, Pedro, foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Olha que interessante. Pedro foi um dos primeiros a ser chamados por Jesus, E agora, Paulo está narrando aos Gálatas, e Paulo escreve uma carta aos Gálatas justamente questionando a volta dos irmãos da Galácia a práticas antigas, a práticas que a graça já havia superado. E agora Paulo mostra nessa parte da epístola que ele em nenhum momento deixou que digamos assim, a primogenitura apostólica de Pedro falasse mais alto. Paulo confronta Pedro. Aqui vai dizer que quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Ou seja, Paulo estava questionando aquilo que na teologia nós vamos chamar de ortodoxia e praxeologia. O que significa isso? Ortodoxia é o conjunto de crenças, de dogmas, ou a dogmática de uma igreja, ou a dogmática de uma religião, recentemente aí houve uma polêmica também do mesmo pastor aí que disse que nós deveríamos atualizar a Bíblia. Ele disse que não havia uma ortodoxia verdadeira. É claro que tem, A Bíblia ela é repleta de textos que mostram verdades incontestáveis, ou seja, independente da denominação ou da placa de igreja, existem verdades bíblicas que aqueles que dizem que professam o cristianismo, que professam a fé em Cristo, para ser fiel e digna, elas precisam, não podem abrir mão dessa ortodoxia. Por exemplo, a salvação pela cruz de Cristo, a ressurreição de Jesus, a doutrina da Trindade, são questões doutrinárias que formam a ortodoxia, da teologia cristã. Só que a praxeologia é a prática, é a aplicabilidade desta ortodoxia. Ou seja, em termos bem simples, é o pregar o que eu, ou melhor dizendo, viver o que eu prego. Essa ortodoxia versus a praxeologia é viver o que eu estou pregando, viver o que eu digo que eu vivo. E Paulo agora começa a questionar Pedro. Pedro, como tu sendo judeu está vivendo como um gentil? E lá dos gentios tu cobra uma vida de judeu. Ou seja, tu está aqui comendo com os gentios, está aqui te deliciando nos manjares dos gentios, mas quando aparecem os judeus, tu quer viver uma vida de judeu. E ainda cobra dos gentios uma vida de judeu. Ou seja, a circuncisão, que não coma as carnes ou as comidas que tu considera imundas. Então, Paulo, primeiro, não se intimidou com a questão de Pedro ser um dos primeiros apóstolos,
muito pelo contrário, não deixou o carteiraço do Pedro falar alto aí e disse o seguinte: olha, Pedro, vou te colocar no teu lugar aqui, né? E a Bíblia diz que ele enfrentou, Paulo vai dizer, olha, enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Né? Não era porque era o Pedrão, né, o Cefas, né, o que andou sobre as águas, que não poderia ser repreendido, muito pelo contrário. Paulo repreende ele abertamente. Por quê? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios, estava lá de boa, né? Tinha uma ortodoxia, uma crença, mas a praxeologia do Pedrão lá não era tão boa assim, né? E quando chegou, né, alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios, mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. Ou seja, né, enquanto só tinha gentio ali, Pedro estava de boa. Aparece lá os judeus da circuncisão, opa, não vou misturar com vocês porque vai pegar mal lá com os meus irmãos judeus, né? E olha o que aconteceu. E outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Ou seja, não bastou Pedro influenciar a ortodoxia com a sua praxeologia, né? Ou melhor, não bastou Pedro adotar uma praxeologia diferente da ortodoxia, ele influenciou outras pessoas, né? É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E olha só, mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viver como os judeus? Se tu não cumpre, por que tu coloca essa obrigação para outras pessoas? Que na verdade essa era a grande batalha de Jesus com os fariseus, né? Que interpretavam a lei de um jeito, colocavam a sua visão da lei, a sua interpretação, mas o jugo que eles colocavam sobre as pessoas, nem eles mesmos conseguiam carregar. Então Jesus vai dizendo, olha, vocês examinam as escrituras, né? Mas elas de mim testificam. Né? Vocês examinam por achar que dela vem a vida eterna, mas elas de mim testificam. Né? E olha só, Paulo vai falar no final, né? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ou seja, não eram pecadores dentro dos gentios, mas eram pecadores, né? Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja a obra que for da lei, né? O homem não é justificado por ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que segue a lei, ele tem que cumprir toda a lei. Porque se ele deixar de cumprir um item da lei, ele é condenado sob toda a lei. Quem está dizendo isso? A palavra do Senhor, não eu. Então aquele que é legalista, que gosta de guardar a lei, se ele vai guardar a lei, ele tem que guardar toda a lei. É a Bíblia que está dizendo, tu tem que guardar toda a lei. Porque se tu diz o seguinte, a Bíblia vai falar, se tu fala o seguinte, eu não adultero, mas eu mato um irmão, então você já é condenado sob toda a lei. Né? Então toda a lei te condena. Ou seja, ou você cumpre toda a lei, ou você não cumpre a lei. Né? Por isso que Jesus vai dizer, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele foi o único que cumpriu, né, toda a lei. Então, o que nós vemos aqui nessa questão de Pedro é que a vida dele estava em descompasso com o evangelho. Ou seja, ele pregava uma coisa, né, a fala era uma, mas o seu comportamento, as suas atitudes, as coisas que ele fazia não condizia nada com o evangelho. Às vezes nós ficamos muito nas palavras bonitas, nas frases de efeito, né, nas frases que acabam exercendo influência, que entram lá no inconsciente da pessoa, né, usando artimanhas de palavra, de oratória, e a nossa vida não tem nada a ver com a ortodoxia que nós falamos que cremos. Então, nesse texto aqui, nós temos que entender o seguinte, o evangelho tem que governar as nossas convicções, né? Pedro estava titubeando ali, tô aqui com medo com os gentios, condeno os gentios,
mas se chegar aos judeus, eu largo os gentios e vou lá, né, dizer, não, pera um pouquinho, vocês estão errados, tá? Vocês estão comendo uma comida que não pode comer. Daí Paulo vai lá e, né, dá no meio de Pedro, sem dó, sem piedade, como a gente diz, né? Então, nós temos que, a nossa fé no Evangelho, ela tem que ser coerente com o nosso comportamento, né? Será que a nossa vida, ela contradiz o Evangelho? Será que nós estamos de acordo com a verdade que nós falamos e nós pregamos? Será que nossas ações, elas comunicam a verdade do Evangelho? Será que elas refletem o Evangelho? Será que as nossas ações elas fluiriam o Evangelho? Como diz a Bíblia, será que nós exalaríamos o cheiro de Cristo com a nossa praxeologia, com a nossa prática? Então, minha reflexão nesta manhã é que a gente possa viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? É viver aquilo que nós dizemos que vivemos, né? A nossa prática de vida, nossa prática diária, ela não pode estar em contradição com o Evangelho e com aquilo que nós pregamos e dizemos que vivemos. Nós não podemos ser um Pedro. Então aqui a Bíblia mostra que Pedro ele estava meio, uma hora ele queria agradar os judeus, daqui a pouco ele queria agradar os gentios e Paulo vai dizer que isso é hipocrisia. Olha a palavra que Paulo usa. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Ou seja, eu sou hipócrita, né? Quando eu falo palavras bonitas, quando eu digo que vivo o Evangelho, que eu prego o Evangelho, mas a minha vida diária, a minha praxis, a minha conduta não condiz com o Evangelho, não está alinhada à palavra de Deus, eu sou um hipócrita. Essa é a palavra que resume, e é Paulo que está dizendo. Que nós possamos viver o Evangelho. Que a gente possa, nesses dias de muitas falsas verdades, né, muitas fake news, né, como é o termo, o verbete mais utilizado nos últimos 2-3 anos aí, que a gente possa olhar somente para uma verdade. Essa aqui é a palavra do Senhor. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu gosto muito de lembrar alguns filósofos e fundadores de religião aí, principalmente, né, um que é o chamado Buda. Buda disse, olha, morreu dizendo, estou em busca da verdade. Ou seja, ele não encontrou a verdade, mas ele também não era a verdade. Jesus não disse, estou em busca ou vou alcançar a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, né? Ou seja, ele é a palavra de vida, ele é a verdade. E ele disse não apenas que ele era a verdade, ele disse que ele era o caminho para se chegar até o Pai. O caminho para se chegar até o Pai não é por um papa, não é por um apóstolo, não é por um pastor, não é por uma igreja, né? É claro que nós temos que congregar, é claro que a gente tem que viver como um corpo, é claro que a gente tem que viver como comunidade, como a Bíblia fala que nós devemos viver, né? Não simplesmente para encher templos ou para viver uma vida de um domingo e de segunda a sábado a nossa praxeologia, né, ela é totalmente descolada do Evangelho. Não, a gente tem que viver o Evangelho no dia a dia, tá? É aí que vai aparecer a diferença entre aquele que, né, segue, que é uma multidão ali que está em volta de Jesus, e aquele que realmente é discípulo de Cristo. Amém? Deixa eu dar o meu bom dia aqui para o Rodrigo, né, que já aqui pelo Facebook, para a Luara, o Sandro, né, Deus abençoe vocês, meu amigo Sandro, Deus abençoe Luara, Deus abençoe o Rodrigo Marques, aqui pelo Instagram, minha esposa, né, como você sabe, ela é sempre a primeira a chegar, a irmã Ana, Deus te abençoe, irmã Ana, o Carlos Eduardo, a Ângela, que é minha prima, Deus te abençoe, o Felipe Araújo, Deus abençoe vocês. Compartilhe essa palavra, né? Marque alguém. A irmã Cristina está chegando aqui agora, né? Deus abençoe também. Mande para alguém, marque alguém que precise ouvir, porque nós precisamos, nesses últimos dias, viver o verdadeiro Evangelho, né? Viver o Evangelho, né? Não viver o Evangelho apenas de palavras, como Pedro estava vivendo, mas viver o Evangelho de prática, né? De aplicabilidade,
né? Não adianta eu só falar. Tiago vai dizer o seguinte, olha, a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas. Para encerrar, só porque Deus tocou, agora botou no meu coração essa palavra aqui, né? Não era o objetivo, quem sabe a gente possa falar amanhã de manhã sobre ela, mas olha só o que diz lá em Tiago, né? Primeiro capítulo, versículo 26, vai dizer o seguinte, ó, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Então que a gente possa viver uma verdadeira religião. Não uma religião legalista, não uma religião apenas de dogmas, mas que aquilo que a gente diz que crê, né, a gente coloque em prática e realmente as pessoas possam olhar nossas vidas e perceber, sentir Cristo em nós. Amém? Deus abençoe a sua quarta-feira. Fique com Deus, na paz que excede todo o entendimento. Até a próxima.